Maravilhas antigas, um enigma intemporal. As pirâmides de Gizé erguem-se como um testemunho da engenhosidade e ambição de uma civilização perdida no tempo. Datando de aproximadamente 4.500 anos atrás, estas estruturas colossais têm cativado a imaginação de viajantes, estudiosos e sonhadores durante milênios. A sua presença duradoura no Planalto de Gizé serve como um forte lembrete dos mistérios que continuam a envolver o Antigo Egito. Como é que uma civilização sem tecnologia moderna conseguiu construir estruturas tão monumentais? Qual era o seu verdadeiro propósito? Estas questões têm assombrado historiadores e arqueólogos durante séculos, desencadeando inúmeras teorias e debates. A escala das pirâmides é inspiradora. A Grande Pirâmide de Gizé, atribuída ao faraó Quéops, eleva-se sobre a paisagem desértica a uma altura de 146 metros. Foi a estrutura feita pelo homem mais alta do mundo durante mais de 3.800 anos, um testemunho da proeza de engenharia dos antigos egípcios. Compostas por milhões de blocos de calcário, alguns pesando até 80 toneladas, as pirâmides representam um feito logístico e arquitetônico sem paralelo no mundo antigo. A precisão com que estes blocos foram cortados e encaixados é espantosa, deixando os engenheiros modernos perplexos com os métodos empregados. As pirâmides eram mais do que apenas túmulos. Eram complexos intrincados concebidos para facilitar a viagem do faraó para a vida após a morte. Os egípcios acreditavam numa cosmologia elaborada na qual o faraó, após a morte, ascenderia aos céus e se juntaria aos deuses. As pirâmides, com as suas câmaras escondidas, passagens secretas e rituais fúnebres elaborados, destinavam-se a garantir uma transição segura e bem-sucedida para a vida após a morte. A sua construção foi uma empresa massiva, exigindo o trabalho de milhares de artesãos e trabalhadores qualificados ao longo de décadas. Apesar da riqueza de conhecimentos que obtivemos de escavações arqueológicas e da decifração de hieróglifos, muitas questões em torno das pirâmides permanecem sem resposta. Os métodos precisos usados para transportar e levantar os blocos de pedra maciços, a verdadeira natureza do papel do faraó na sociedade egípcia e a extensão total do seu conhecimento astronômico são apenas alguns dos mistérios duradouros que continuam a alimentar o nosso fascínio por estas maravilhas antigas. As pirâmides de Gizé erguem-se como um enigma intemporal, um testemunho da engenhosidade e do legado duradouro de uma das civilizações mais cativantes da história. O enigma da construção. Engenho humano ou intervenção extraterrestre? A construção das pirâmides tem sido uma fonte de debate acirrado, com explicações tradicionais desafiadas por teorias alternativas que beiram a orla. Arqueólogos e historiadores convencionais atribuem a construção das pirâmides à engenhosidade e desenvoltura dos antigos egípcios. Eles apontam para evidências de rampas, alavancas, ferramentas de cobre e uma força de trabalho altamente organizada, como prova de suas capacidades. Os defensores dessa visão argumentam que o domínio da matemática, geometria e astronomia pelos egípcios permitiu que eles realizassem projetos arquitetônicos tão ambiciosos. Eles citam a precisão impressionante do alinhamento das pirâmides com os pontos cardeais e o conhecimento astronômico sofisticado embutido em seu projeto, como evidência de sua compreensão avançada dessas disciplinas. Além disso, eles enfatizam a descoberta de aldeias de trabalhadores perto dos locais das pirâmides, completas com padarias, cervejarias e alojamentos, como prova da força de trabalho organizada que tornou possível sua construção. No entanto, alguns pesquisadores e entusiastas permanecem não convencidos por essas explicações, apontando para o que eles percebem como inconsistências e lacunas em nosso entendimento. Eles argumentam que a escala e a precisão das pirâmides, particularmente a Grande Pirâmide, revelam um nível de sofisticação que parece em desacordo com as ferramentas e técnicas disponíveis para os antigos egípcios.
O tamanho enorme de alguns dos blocos de pedra, a precisão de seu posicionamento e os desafios logísticos de transportar pesos tão imensos por longas distâncias levaram alguns a propor teorias alternativas, geralmente envolvendo civilizações perdidas ou até mesmo intervenção extraterrestre. Embora essas teorias alternativas capturem a imaginação, muitas vezes carecem de evidências rigorosas e apoio acadêmico que caracterizam as interpretações arqueológicas convencionais. O debate em torno da construção das pirâmides destaca os limites de nossa compreensão atual e a importância de abordar tais mistérios com um equilíbrio entre rigor científico e mente aberta. Quer sejam produtos da engenhosidade humana ou algo mais enigmático, as pirâmides continuam a inspirar admiração e admiração, lembrando-nos das possibilidades ilimitadas da realização humana e do fascínio duradouro do desconhecido. A correlação de Órion, alinhamento celestial ou coincidência cósmica. A aumentar a mística que envolve as pirâmides está o seu alinhamento preciso com corpos celestes, nomeadamente a constelação de Órion. Conhecida como a teoria da correlação de Órion, esta hipótese postula que as 3 principais pirâmides de Gizé foram deliberadamente posicionadas para espelhar as 3 estrelas que formam o cinturão de Órion. Este alinhamento é particularmente impressionante durante certos eventos astronômicos, como o nascimento heliacal de Órion, quando a constelação parece nascer pouco antes do Sol. Os proponentes da teoria da correlação de Órion argumentam que este alinhamento foi intencional, refletindo a profunda reverência dos antigos egípcios pelas estrelas e a sua crença no destino celestial do faraó. Eles apontam para o facto de Órion estar associado a Osíris, o deus do submundo e do renascimento, fortalecendo ainda mais a ligação entre o alinhamento das pirâmides e a jornada do faraó para a vida após a morte. A precisão do alinhamento, argumentam, não poderia ser mera coincidência e sugere um nível de conhecimento astronômico que ultrapassa a nossa compreensão atual das capacidades do Antigo Egito. No entanto, os críticos da teoria a descartam como um produto da pareidolia, a tendência humana de perceber padrões significativos em fenômenos aleatórios ou não relacionados. Eles argumentam que o alinhamento, embora visualmente impressionante, pode ser explicado pelo conhecimento geral dos egípcios sobre astronomia e seu desejo de orientar estruturas importantes com os pontos cardeais. Além disso, eles apontam que a correlação não é perfeita, com ligeiros desvios no alinhamento das pirâmides em comparação com as estrelas. Apesar da controvérsia, a teoria da correlação de Órion continua a fascinar e inspirar, alimentando especulações sobre a verdadeira natureza do conhecimento do Antigo Egito e sua conexão com o cosmos. Quer seja um ato deliberado de alinhamento celestial ou uma coincidência cósmica, a relação das pirâmides com as estrelas adiciona outra camada de intriga a essas estruturas enigmáticas, deixando-nos a ponderar a possibilidade de que seus segredos se estendam muito além de nossa compreensão atual.